Eduardo Vargas é do Atlético Mineiro e no vídeo de hoje do canal do Nicola vou te dar todos os detalhes desse acerto. Quero falar também sobre o prejuízo do São Paulo com as eliminações nessa temporada. O Tricolor havia feito uma série de metas, não conseguiu cumpri-las e eu vou te contar qual é o tamanho do rombo que fica a partir daí. Por que o Patrick de Paula mais uma vez não jogou na partida do Palmeiras? Vitória contra o Red Bull Bragantino e classificação para a próxima fase da Copa do Brasil? Te explico daqui a pouco. Vou falar também sobre o sorteio das quartas de final do torneio e para completar a informação importante do Corinthians, tem atacante fechado com o Timão. Ele vai ser anunciado nos próximos dias. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar as informações que eu prometi agora há pouco, queria pedir para você se inscrever no canal, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e fica de olho nessa dica importante que eu vou te passar agora. Você quer acompanhar o futebol de um jeito diferente? Se a resposta é sim, tá mais do que na hora de conhecer a Betano. A Betano é uma casa de apostas presente em 5 países da Europa e que chega com tudo ao Brasil. Com a Betano você pode fazer suas apostas em qualquer dia e lugar. Basta acessar o site pelo computador, celular ou até fazer o download do aplicativo para Android. Acessando o site, além das dezenas de esportes e mercados diferentes, você ainda tem a chance de participar de missões semanais e ganhar bônus e prêmios sem depender dos resultados. Apostar na Betano é muito simples e tudo acontece em poucos cliques. Hoje nosso palpite é uma aposta combinada em 2 jogaços da próxima rodada do Brasileirão. Selecionamos os jogos e os mercados, o empate entre o Atlético Mineiro e o Flamengo e a vitória do Fluminense contra o Grêmio. A odd, ou seja, o preço que a Betano nos dá em relação a essas apostas é de 9,10. Apostando R$50, temos um potencial retorno de R$455. Agora é só confirmar e começar a torcer. Cadastre-se no site betano.com através do link que está na descrição desse vídeo e ainda ganhe um bônus de boas-vindas de 100% do seu primeiro depósito. E não se esqueça, apostar deve ser algo divertido sempre. Se deixou de ser, tá mais do que na hora de parar. Jogue com responsabilidade. Betano Brasil, o jogo começa agora. Bora começar o vídeo falando sobre os 8 times que seguem vivos na Copa do Brasil e participarão do sorteio que vai definir os confrontos das quartas de final do torneio. Esse sorteio está marcado para as 11h30 da manhã dessa sexta-feira na sede da CBF. Temos 2 times da Série B, temos alguns times bem importantes da Série A e outros que surgem como azarões. Vou te falar quais são os 8 times que seguem vivos. Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Inter, Grêmio, Ceará, Cuiabá e América Mineiro. O Cuiabá e o América Mineiro são os representantes da Série B. É importante contar que esse sorteio não é dirigido, ou seja, podemos ter qualquer tipo de confronto nessa fase de quartas de final. Dá para, por exemplo, ter um Flamengo e Palmeiras, um Grêmio Internacional, um São Paulo e Ceará, assim como podemos ter também 2 times da Série B se enfrentando, o Cuiabá e o América, o que garantiria um dos 2 na semifinal da competição. É importante lembrar que todos esses 8 times que continuam na Copa do Brasil faturaram 3.300.000 pela classificação na fase anterior e quem passar a semifinal vai ter direito a mais 7 milhões de reais. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que se classificou nessa quinta-feira para a próxima fase da Copa do Brasil, vencendo o Red Bull Bragantino por 1-0 dentro de casa, em jogo que marcou a estreia do Abel Ferreira. O Palmeiras já havia praticamente garantido a classificação na partida de ida em Bragança Paulista na semana passada com vitória por 3-1. Primeiro tempo espetacular, 3-0, tomou 3-1 no segundo tempo. Nessa partida dessa quinta-feira, o Palmeiras fez um jogo bem controlado, sofreu pouco atrás e aproveitou a chance com o Gabriel Veron, que entrou no lugar do Wesley. O Wesley se contundiu, problema no joelho, a gente precisa ficar atento para ver que lesão o Wesley teve, mas o Gabriel Veron, que voltou de contusão, apareceu no jogo e marcou o gol da vitória do Palmeiras. Placar agregado de 4-1, classificação bem tranquila do Palmeiras na estreia do Abel Ferreira. A grande pergunta que o palmeirense se fez depois do jogo foi por que o Patrick de Paula mais uma vez não foi utilizado. É o 3º jogo seguido em que o Patrick fica no banco de reservas o tempo inteiro. Se a gente somar os últimos 5 jogos, ele não atuou em 4, ficou no banco em 4 e só jogou como titular na partida contra o Atlético Goianiense. E na partida dessa quinta-feira, o que mais chamou a atenção foi o fato de o Felipe Melo ter atuado como primeiro volante titular. Durante o jogo o Ramires entrou, o Danilo também entrou e o Patrick de Paula teve de assistir a partida durante os 90 minutos. Até por isso, nas redes sociais, muitos palmeirenses se perguntaram o que será que o Patrick de Paula aprontou para não jogar.
Contei para vocês há mais de uma semana que o comportamento do Patrick de Paula nos treinos e nos jogos não vinha sendo muito profissional, e até por isso o Palmeiras havia decidido deixá-lo no banco de reservas como castigo. Também contei dias atrás que o Patrick de Paula e o Felipe Melo acabaram discutindo fortemente, o Palmeiras negou, mas eu volto a reafirmar que houve a discussão entre os dois, algo normal, algo corriqueiro no dia a dia de trabalho. É bem comum que isso aconteça num time de futebol, numa empresa que você trabalha, na sua escola, enfim, até na sua casa, isso geralmente pode acontecer e faz parte do jogo. Mas o Patrick de Paula segue escanteado, segue à margem, pelo menos por enquanto. Durante a entrevista coletiva, perguntaram ao Abel Ferreira o que estava acontecendo e o técnico português deixou bem claro que quer que ele se dedique tanto quanto os outros, inclusive nos treinos, para voltar a ter oportunidades. Bora falar sobre o reforço corintiano. Depois de Gemerson, o Timão já tem mais um contratado. Trata-se de Jonathan Cafu, atacante de 29 anos de idade, que estava na Arábia Saudita num time chamado Al Razan. E eu consegui vários detalhes desse acordo, que é verbal. É um acordo que tem o Corinthians, tem o Al Razan, tem também o Bordeaux da França e o próprio jogador. O anúncio deve acontecer ao longo do final de semana, talvez nas próximas horas ainda dessa sexta-feira, mas aqui você já vai ficar sabendo de tudo que está rolando a respeito desse acordo. Só para contar que o Cafu vai rescindir seu contrato com o Al Razan, ele também vai rescindir o contrato com o Bordeaux. O Bordeaux tinha uma participação em cima dos direitos econômicos do atacante brasileiro no time saudita. E, a partir daí, o Corinthians vai passar a ser dono de 60% dos direitos econômicos, o Al Razan vai ficar com 20% e o Bordeaux vai manter 20%. São os dois clubes se protegendo diante da possibilidade de o Cafu em território brasileiro se valorizar e ser vendido. O Corinthians não vai pagar nada para ter esses 60% e o Cafu aceitou a rescisão de contrato de forma imediata com o clube saudita. Ele tinha vínculo até maio do ano que vem. Você pode estar se perguntando o salário do Cafu por aqui, certo? Vai ganhar pouco mais de 300 mil reais por mês. Esse valor inclui salários e também luvas, aquele prêmio pela assinatura do contrato. O contrato terá 2 anos de duração e o Cafu chega para dar velocidade pelo lado do campo, uma das maiores carências do elenco do Wagner Mancini. Era assim desde os tempos de Thiago Nunes. O Coelho também reclamava da falta de jogadores pelo lado do campo. Cafu tem 29 anos de idade, já rodou muitos clubes, tanto no Brasil quanto no exterior. No Brasil, chamou mais atenção no São Paulo e na Ponte Preta, e desde 2015 ele atua no exterior. Já esteve na Bulgária, na Croácia, na França, além da Arábia Saudita. Tem no currículo partidas disputadas como titular na Liga dos Campeões da Europa. É alguém que chega com experiência, não tem muito cartaz, não tem muito nome, mas teve a aprovação do Wagner Mancini. Antes de fechar com o Corinthians, cheguei a contar para você num vídeo nessa quinta-feira, vou até deixar o link por aqui, que o Cafu também foi pretendido por outros clubes brasileiros. Na Série B, o Cruzeiro; na Série A, o Ceará, o Botafogo, o Grêmio e o Bahia. O Guto Ferreira, que é técnico do Ceará, chegou a telefonar para o representante do Cafu, pedindo que ele fizesse um esforço para que o Cafu fosse jogar lá no Castelão. O Guto Ferreira e o Cafu já trabalharam juntos nos tempos de Ponte Preta e o Guto entende que ele seria peça fundamental nessa reta final de Campeonato Brasileiro, mas prevaleceu a aposta financeira que o Corinthians fez e o Cafu já vai virar reforço do Timão para essa reta final de Campeonato Nacional, o único torneio que o Corinthians ainda disputa daqui até o fim da temporada. Bora falar agora sobre o São Paulo, suas eliminações e quanto o tricolor vai deixar de faturar em relação àquilo que havia planejado. Para começar essa história, é bom te contar que todos os times no Brasil, isso vale para todos os times no mundo, eles fazem um planejamento sempre para a próxima temporada. Esse planejamento se baseia muito na questão financeira. Quanto vai gastar, quanto pode faturar, e em cima dessas projeções é importante imaginar até que fase o time vai chegar em cada um dos torneios. O São Paulo fez isso e eu vou passar primeiro as metas que o tricolor tinha para essa temporada. O São Paulo havia imaginado chegar pelo menos até a semifinal do Campeonato Paulista. Havia projetado chegar às oitavas de final da Libertadores da América, não sonhava em disputar a Sul-Americana, por isso a Sula não fazia parte do planejamento. Tem também a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro. Ficou faltando falar também sobre a Copa do Brasil. São Paulo imaginava chegar pelo menos até as quartas de final do torneio de mata-mata em território brasileiro. Essa é até agora a única meta alcançada. A 4ª colocação no Campeonato Brasileiro ainda está bem distante, falta um turno inteiro, mas nesse momento o São Paulo é o 5º colocado, embora essa 5ª colocação seja enganosa. O São Paulo tem 3 jogos a menos e se vencer pelo menos 2 deles, ele ainda vai ter a oportunidade de ser campeão do primeiro turno. Vale a lembrança que o primeiro turno não conta para essa projeção que eu estou te passando. Vamos falar sobre torneio a torneio e quanto o São Paulo deixou de faturar. No Campeonato Paulista eu contei para você, a projeção era de chegar à semifinal. São Paulo caiu nas quartas. Perdeu para o Mirassol no Morumbi e com isso deixou de faturar 550 mil reais.
Na Libertadores da América, o São Paulo foi eliminado na fase de grupos, uma fase antes de chegar às oitavas de final e por isso deixou de faturar US$ 1 milhão, trazendo para a nossa moeda 5 milhões e meio de reais. 5 milhões e meio mais os 550 mil, a gente está falando de pouco mais de 6 milhões de reais que o São Paulo perdeu, deixou de embolsar. E olha que nessa conta eu nem estou colocando quanto o São Paulo faturaria se a gente tivesse portões abertos com bilheteria. Isso não está acontecendo, obviamente, por causa do coronavírus. Esses valores que eu estou passando para vocês são das cotas pagas pelos organizadores. CBF no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, na Libertadores da América Conmebol e no Campeonato Paulista, a Federação Paulista. Na Copa do Brasil, contei para vocês, o São Paulo conseguiu atingir a meta pretendida, que era as quartas de final. Tudo que vier daqui para frente é lucro. Já para a Sul-Americana, torneio que não fazia parte do planejamento do São Paulo caiu logo no primeiro mata-mata, foi eliminado pelo Lanús nessa quarta-feira e com isso deixou de embolsar US$500 mil, que equivalem a 2 milhões e 800 mil reais. Estava conversando com uma pessoa do São Paulo hoje sobre esses 2 milhões e 800 mil e a pessoa disse que essa grana faria muita diferença no pagamento de uma série de questões. São Paulo tem tido dificuldade em manter os salários em dia, mesmo pagando só 50% dos vencimentos dos atletas, os outros 50% ficaram condicionados para a próxima temporada. Bom, para fechar, 6 milhões entre perdas de Campeonato Paulista e Libertadores da América, mais 2 milhões e 800 mil perdidos com a não passagem à próxima fase da Sul-Americana. Durma-se com um barulho desse, você que é torcedor do São Paulo. Quero fechar o vídeo com a principal notícia do dia. Eduardo Vargas é o novo reforço do Atlético Mineiro, informação que me foi confirmada na madrugada de quinta para sexta-feira por uma pessoa importante do Galo. Vou te trazer todos os detalhes do acordo. Primeiro vou falar que o Vargas chega a Belo Horizonte no sábado para passar por exames médicos e assinar um contrato que terá duração de 2 anos. O Atlético vai pagar 1 milhão e 100 mil euros ao Tigres pela antecipação do fim do contrato. O Vargas tinha contrato com o time mexicano até 31 de dezembro. O Tigres estava irredutível em relação à liberação de forma imediata, de forma antecipada. Por isso o Atlético vai ter que fazer o depósito de 7 milhões e 700 mil reais para contar com o jogador a partir de já. Se o Atlético não inscrevesse o Vargas até a próxima segunda-feira, não poderia contar com o jogador nessa edição do Campeonato Brasileiro. Isso porque a janela de transferências para atletas que vêm do exterior termina no próximo dia 9, na segunda-feira. O Vargas vai ter o maior salário do elenco do Atlético, algo próximo de 900 mil reais por mês. Esse é o único valor que não me foi confirmado por essa pessoa com quem conversei no Atlético Mineiro. Informação que vem do México, onde ele tinha um salário na casa de 1 milhão e 400 mil reais. 12º reforço da era Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro. Vamos aos nomes? Mariano, Júnior Alonso, Bueno, Léo Senna, que já nem está mais no clube, Alan Franco, Natan, que já estava no Galo, mas foi comprado, ele está por empréstimo, o Sampaoli pediu e o Galo acabou comprando o Natan em definitivo durante o período do técnico Jorge Sampaoli. Também chegaram o Sacha, o Marrone, o Keno, o Everson, o Zaratio e agora o Vargas. Investimento bem superior a 130 milhões de reais. O Galo está chegando à primeira posição folgada entre os times que mais investiram em reforços para a atual temporada. Só para completar, vale a lembrança de que o Vargas foi campeão e artilheiro da Copa América de 2015 sob o comando do Jorge Sampaoli. Eles também trabalharam juntos na universidade. Na atual temporada, o Vargas acumula 14 partidas e 3 gols marcados, metade desses jogos como titular, metade dos jogos como reserva. E essa vai ser a segunda passagem do Vargas pelo futebol brasileiro. Ele já esteve no Grêmio em 2013, 37 jogos, 9 gols. Apesar do número razoável de gols, não deixou uma boa lembrança no torcedor tricolor gaúcho, mas a expectativa é de trabalhar ao lado do Jorge Sampaoli, de que ele seja uma peça fundamental nas pretensões do Galo em relação ao título nacional. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês na manhã dessa sexta-feira. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema rapidinho e agora mesmo. Só clicar nesse botãozinho vermelho de inscreva-se. Super importante para que a gente chegue primeiro nos 900 mil inscritos e depois de 1 milhão de inscritos, prometo fazer uma live bem legal, distribuindo um monte de prêmio para todo mundo. Para completar, queria lembrar que você pode e deve virar membro do canal do Nicola. Aqui embaixo tem um botão azul escrito Seja Membro. Clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ter direito a uma série de vantagens. Fechado? Nos vemos de tarde. Tchau, tchau!